Olá pessoal, aqui é o professor Kelmer do Colégio Academia de Juiz de Fora. Vamos hoje fazer uma revisão aqui para o PISM 2, os principais assuntos de matemática. Então acompanha aí e vamos lá, vamos começar. Primeira parte que a gente vai fazer é a parte de geometria espacial. Então essa parte aí de poliedros a gente vai começar. Então já deixando aí o canal, inscreva-se, aperte o sininho aí para você receber todas as notificações quando a gente colocar os vídeos na internet, ok? No canal. Então aproveita e se inscreva. Vamos lá, vamos começar. Primeira parte que a gente vai fazer é a teoria geral dos poliedros, né? Então a gente tem aí um resuminho de toda a teoria. Então dá uma paradinha no vídeo, revisa isso aí e a gente já vai aplicar isso aqui nas questões de poliedros. Então a gente volta aqui, mas num foco de resolução de questões. Então vamos lá, primeira questão. Um poliedro convexo, ele possui 12 faces, sendo 8 triangulares, 4 faces hexagonais. E aí ele pede, determine o número de vértices desse poliedro. Então, essa questão, ela está trabalhando aí, essa parte de geral de poliedros. Então vamos tirar os dados da questão. Então, ó, o poliedro convexo possui 12 faces, então, total de faces 12, sendo, então, dessas 12, 8 faces são triangulares, então a gente chama de F3, faces com 3 lados, triangulares. Então, a gente tem 8 faces. E as outras 4, ele fala que são hexagonais, F6, faces com 6 lados, 4 faces. E ele pede o número de vértices desse poliedro. Então, basta que a gente lembre as relações de faces, né? Quando a gente tem o tipo de face, basta que a gente faça o seguinte raciocínio. Se eu pegar a quantidade de faces, então 8, vezes a quantidade de lados que essa face possui, 3. Então, 8 triângulos, ou seja, 8 vezes 3 lados, mais 4 faces, cada uma com 6 lados. Então, vimos que essa conta, ela dá sempre o dobro de aresta do poliedro, ok? Não pode esquecer isso, é o dobro de aresta. Então, fazendo a continha aí, 24 mais 24, isso igual a 2A. Então, 2A igual a 48, 48 dividido por 2, 24. Então, a gente tem 24 arestas. Só que ele pede para a gente a quantidade de vértices. Então, a gente tem o total de faces, que são 12, o total agora de arestas, e ele pede vértices. Então, é só a gente usar a relação de Euler, né? Então, relação de Euler, V mais F igual a mais 2, né? Vértice mais face, aresta mais 2. Então, vértices, ele quer, as faces são 12, arestas 24 mais 2. Então, a quantidade de vértices vai ser 24 mais 2, 26, 26 menos 12. Então, essa quantidade de vértices vai ser 26 menos 12, vai dar 14. Então, a gente tem nesse poliedro 14 vértices nessa questão. Ok? Então percebam aí que é uma questão importante, ela aparece geralmente aí muito nos vestibulares, né? E o PISM já cobrou isso várias vezes, ok? Passando para a segunda questão, a gente tem agora um poliedro convexo. Então, um poliedro convexo, ele possui 2 faces triangulares, 2 quadrangulares e 4 pentagonais. Agora ele pede a soma dos ângulos internos de todas as faces. Então, mesmo raciocínio, né? A parte inicial da questão é o que a gente acabou de fazer. Então, vamos tirar os dados aqui. Então, ele possui 2 faces triangulares, então F3, faces com 3 lados, são 2. 2 faces quadrangulares, F4, e 4 pentagonais, F5. Então, é o que a gente acabou de fazer. Se a gente multiplicar a quantidade de faces vezes a quantidade de lados que ela tem, então 2 faces triangulares, 2 faces com 4 lados e 4 faces com 5,
Isso a gente obtém sempre, não se esqueçam, do dobro de aresta. Hein? Então, fazendo a continha aqui, 6, 8 e 20. Isso é o dobro de aresta. 28 mais 6, 34. 34 dividido por 2 dá 17. Então, esse poliedro possui 17 arestas. Aqui a gente tem também o total de faces, né? Se ele tem 2 faces de um tipo, 2 de outro e 4 de outro, ele tem um total de 8 faces. Com isso, a gente consegue fazer a relação de Euler para descobrir o vértice. V mais F, A mais 2. Então, a quantidade de vértices mais 8 faces, isso são 17 arestas mais 2 da fórmula. 17 mais 2 dá 19, 19 menos 8, 11. Então, a gente tem 11 vértices nesse poliedro, ok? Só que ele nos solicita a soma dos ângulos internos de todas as faces. Então, existe uma fórmula que nos dá essa soma, que é a seguinte, é a quantidade de vértices menos 2 vezes 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de todas as faces será 11 menos 2 vezes 360, ok? Então, essa soma dos ângulos internos de todas as faces é 9 vezes 360 graus, ok? E aí, fazendo a continha, 9 vezes 360, a gente obtém 3.240 graus. Então, essa é uma resolução usando essa fórmula que a gente tem para poliedro. Porém, essa questão eu poderia fazer, como ele deu as faces, a gente poderia fazer a soma das figuras. Então, por exemplo, 2 triângulos, eu poderia fazer 2 vezes 180, que é a soma de ângulo interno. 2 quadriláteros, né, que são 2 faces quadrangulares aí. Então, são 2 quadriláteros, 2 vezes 360. E mesmo raciocínio, 4 pentágonos, faria a soma dos ângulos internos de pentágono e multiplicaria por 4. Então, esse resultado teria que coincidir com esse 3.240, ok? Então, a questão que trabalha aí, novamente, as relações tipo de face, relação de Euler e agora soma de ângulo interno de todas as faces, ok? Então, ficar sempre ligado aí, essa fórmula, ela pode ser usada quando estiver pedindo soma de ângulo interno de todas as faces do poliedro, ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão também envolve essa parte de poliedros, porém são os ângulos espaciais que ele está dando nessa questão. Então vamos lá na questão, ó. Determine o número de faces de um poliedro convexo fechado que tem 5 ângulos tetraédricos e 6 ângulos triédricos. O que é isso? 5 ângulos, vou chamar de A. Tetraédrico significa 4 arestas nesse ângulo. Então, eu vou chamar de A4, ângulo tetraédrico, que são 5. E a gente tem ângulos triédricos, ou seja, com 3 arestas em cada vértice, e aí são 6. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho 3 arestas chegando no mesmo vértice, e essa região espacial aqui é o ângulo espacial, que a gente dá nome, tetraédrico, triédrico, etc. Ok? Então, agora, a gente vai usar a relação de tipo de ângulo. A gente usou a relação tipo de face, e aqui é o mesmo raciocínio do tipo de face que a gente fez nas questões anteriores. Se a gente pegar a quantidade de ângulos e multiplicar por quantas arestas chegam naquele vértice, e for fazendo essa conta, somando, então eu tenho 6 ângulos com 3 arestas, isso aqui gera para a gente também sempre o dobro de aresta, não esquecer disso, hein? Então, mexeu com tipo de face, mexeu com tipo de ângulo, é dobro de aresta. E aí, fazendo a conta aqui, a gente tem 20 mais 18 igual ao dobro de aresta. 38 dividido por 2, 38 por 2 vai dar 19. Então, a gente tem 19 arestas nesse poliedro aí, ok? A quantidade de ângulos são 5 com 6, são 11 ângulos no total. Tá? Então, a gente tem aqui 11 ângulos no total.
Agora, a gente tem que perceber o seguinte: cada ângulo, ele vem de um vértice. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo triédrico aqui. Cada ângulo vem de um vértice. Então, essa quantidade de ângulos coincide com a quantidade de vértices, ok? E aí, eu tendo arestas e vértice, pela relação de Euler, a gente consegue achar, né, número de faces. Então, V mais F, relação de Euler. A mais 2. Quantidade de vértices são 11. As faces, ele está pedindo na questão. Arestas são 19 e 2 aqui da fórmula. 19 mais 2, 21, menos o 11 ali, 10. Então, a gente tem 10 faces nesse poliedro, ok? Então, essas questões estão trabalhando aí a parte geral de poliedros. Então, basicamente, são esses tipos de questões que a gente tem nessa parte, ok? Dando continuidade aí, vamos passar agora para os prismas, né? Então, lembrando aí que os prismas são poliedros que possuem duas faces paralelas, que são polígonos, né? E que são congruentes, são as mesmas medidas nessa face. E aí, a gente vai fazer algumas questões para revisar, principalmente área e volume, né? Então, dá uma paradinha aí nessa teoria, dá uma revisada, que a gente vai usar isso aí nas questões que a gente vai ver agora, ok? Então, dá uma paradinha, dá uma lida aí nesse resumo e vamos para as questões. Então, a primeira questão, ela trabalha: a empresa de logística projeta um novo modelo de caixa para transporte de mercadorias. Essa caixa terá o formato de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões internas: 80 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 50 de altura. Para otimizar o espaço, a empresa planeja transportar pequenos cubos de 10 centímetros de aresta dentro dessas caixas. Qual o número máximo de cubos de 10 centímetros de aresta que podem ser transportados em uma única caixa desse novo modelo? Então, vamos fazer um esquema aqui, um desenho de um bloco, né, de um paralelepípedo, que é um prisma, né? Então, a gente tem aqui um paralelepípedo de dimensões 80 centímetros de comprimento, 60 de largura e 50 de altura. Então, ele quer transportar caixas, planeja transportar pequenos cubos de 10 centímetros de aresta dentro dessa caixa. Então, ele quer saber quantos cubos eu vou conseguir colocar aqui dentro. Então, aqui, a gente percebe o seguinte: vamos pelo raciocínio lógico aqui primeiro. Se os cubos têm 10 centímetros, ao colocar nessa parte 80 aqui, eu vou colocar aqui quantos cubos, se eles têm 10 centímetros? Então, nessa camada frontal aqui, eu tenho 8 cubos para completar os 80 centímetros. Aqui na largura, se ele é 60, eu vou conseguir colocar aqui 6 cubos. Então, essa primeira camada, vamos falar assim, essa primeira camada de baixo, formada pelos esses cubos, ela tem 6 vezes 8, ela tem 48 cubos nessa primeira camada, ok? Então, como a altura é 50, eu consigo colocar nessa altura 5 cubos de 10 centímetros, né? 5 cubos de 10 centímetros. Então, eu tenho 5 camadas com 48 cubos em cada camada. Então, eu posso fazer simplesmente a multiplicação: 5 vezes 8, 40, e 5 vezes 4, 20, 24. Então, a gente tem 240 cubos que a gente consegue colocar dentro desse paralelepípedo, ok? Então, é sempre interessante a gente pensar dessa forma. Uma outra forma para essa questão seria, por exemplo, a gente calcular o volume do paralelepípedo, que é o produto área da base, né? Então vai ser 80 vezes 60, área da base, vezes a altura. Não vou fazer a multiplicação não, vamos deixar assim. E o cubo
Então esse é o volume do paralelepípedo. O volume do cubo é a área da base, 10 vezes 10, vezes a altura, que também é 10. Então o número de cubos é a divisão, né, do volume do paralelepípedo pelo volume do cubo. Então vamos cancelar aqui, ó, por isso que eu não multipliquei. Vou cancelar tudo por 10, e aí o que sobrou? A quantidade de cubos é 6 vezes 8, olha lá o 48. 6 vezes 8, 48, vezes 5, que são aquelas 5 camadas, chegando no mesmo 240. Ok? Então, você pode usar qualquer uma dessas duas resoluções. Só tomar cuidado o seguinte: quando você tiver uma medida que não cabe exatamente dentro do paralelepípedo, você não pode fazer essa solução de volume para descobrir essa quantidade, hein? Cuidado com isso. Então é interessante a primeira solução para ver se não dá nenhum erro quando fizer por volume, ok? Então essa parte de prismas, principalmente envolvendo cubo e paralelepípedo, é muito importante, beleza? Próxima questão. Num paralelepípedo reto, então a gente tem um paralelepípedo reto, as arestas da base medem 8 e 6 e a altura 4. Então a gente tem novamente um paralelepípedo, vamos desenhar aqui, que é um prisma, né? Paralelepípedo. Então esse paralelepípedo, as arestas da base medem 8 e 6 decímetros e a altura 4. Ok. E aí ele pede para a gente: calcule a área da figura determinada pela diagonal do paralelepípedo com a diagonal da base e a aresta lateral. Então, vamos com calma. Calcule a área da figura determinada pela diagonal do paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo está aqui. Suponha que seja esse segmento chamado de D maiúsculo, de vermelho aqui. Então, ele quer a figura formada pela diagonal do paralelepípedo, a diagonal da base, vou chamar a diagonal da base de D minúsculo, que está mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui a gente tem a diagonal da base. E ele quer também com a altura, que é a aresta lateral, né? Então ele quer com esse segmento aqui, que é a altura ou aresta lateral, certo? Então a gente percebe aqui, né, que essa figura que foi formada, ela na verdade ela é um triângulo, né? Essa figura aqui formada é um triângulo retângulo. Por quê? Porque essa altura 4, ela forma 90 graus com a base. Então, na verdade, ó, vou desenhar até mais ou menos como está o desenho ali, só que a gente sabe que esse ângulo aqui é de 90, aqui é 4, aqui é a diagonal menor, que é da base, né? E aqui é a diagonal do paralelepípedo, ok? Então, para descobrir a área dessa figura, eu vou precisar dessa diagonal menor, né, da base, que é isso que ele está pedindo, a área da figura formada aí, que é o triângulo. Então, essa diagonal do paralelepípedo, eu nem vou precisar calcular. Por quê? Porque a área de triângulo retângulo vai ser base, que eu posso chamar que é o diagonal da base ali, Dzinho, né? Base do triângulo, vezes a altura dividido por 2. Então, essa área, simplificando aqui, é 2 vezes a diagonal da base. Então, basta eu calcular a diagonal da base. Se você olhar essa base, vamos anotar ela aqui, essa base, ela é uma vista superior dela aqui, ó. Ela é um retângulo de lado 8 por 6. E aí eu quero calcular essa diagonal. Então, só aplicar Pitágoras, né? D quadrado, 6 quadrado, mais 8 quadrado. 6 quadrado, 36, mais 64, 100. Raiz de 100, pega só o valor positivo, porque é figura, né? Então, a gente descobre que essa diagonal mede 10. Dessa forma, a gente substitui e descobre a área, só fazendo a continha. Área, 2 vezes a diagonal, que é 10. Então, essa área será 20. A unidade é decímetros, como é a área quadrada. Isso é o que está representado aí na nossa letra A, ok? E aí, só para lembrar, a questão não pediu, mas vamos, só para lembrar a fórmula, como que eu calculo essa diagonal do paralelepípedo? Então, a gente lembra que a fórmula é raiz quadrada
das dimensões ao quadrado somadas. Então, esse A, B e C é o comprimento, o outro é a largura, o outro é a altura. E aí você simplesmente substitui, né? O A, vamos pegar como 8, o B, vou pegar como 6 e o C vou pegar como 4. Então, fazendo essa conta aí, a gente tem que a diagonal vai ser raiz de 8 quadrado 64, mais 36 dá 100, 100 mais 16, 116. Então essa, se você fizer essa raiz aí, vamos só fazer uma aproximação dessa raiz. Isso aí dá aproximadamente 10,7. Então, a diagonal do paralelepípedo, basta que a gente faça essa fórmula aí, ok? Então, essa parte que envolve também diagonal da base, diagonal do paralelepípedo, é muito importante para que a gente não se esqueça, porque sempre tem questão dessa parte, beleza? Continuando aí, vamos pegar mais um prisma, olha lá. Agora a gente vai trabalhar área lateral e volume desse prisma reto de base triangular, cujas arestas medem 6, 8 e 10 e aresta lateral 20. Então é o que está na figura, né? 6, 8, 10 e 20. Tá, primeira coisa, a área total, como a gente tem todas as dimensões aí, fica tranquilo. Por quê? Vou colorir aqui, ó. Eu tenho uma face, que é um retângulo 6 por 20, então vou multiplicar, que é a área, né? 6 vezes 20. Mais, vou fazer de outra cor aqui, ó. Eu tenho aquela face 8 por 10, 10 não, desculpa, 8 por 20, porque aqui também é 20, né? Então eu vou ter 8 por 20, mais, a gente tem também essa face aqui frontal, que ela é 10 por 20, né? 10 por 20. Então, essa conta que a gente está fazendo aqui é a área lateral. Vou colocar um parênteses aqui só para destacar. Isso aqui é a área lateral do prisma, ok? Que é o que ele pede ali. Calcule a área lateral. Então, aqui não é área total. Deixa eu só mudar aqui. Então, a área lateral é essa conta. Se eu quiser a área total, basta fazer essa conta da lateral e somar com os dois triângulos que são as bases. Mas não é o que ele nos solicitou aqui. Então, essa área lateral é a conta. 6 vezes 20, 120, 160 e 200. Então, essa área lateral vai ser 200, 300, 480. A unidade que ele está trabalhando na questão é centímetro, como é a área quadrada, ok? Então, a nossa área lateral é isso. Se eu quisesse, novamente falando, né? A área total bastaria somar com os dois triângulos. Agora, ele quer também o volume. O volume de prisma, lembrem, é sempre a área da base vezes a altura. A altura ali é 20, então eu preciso calcular a base. A base é um triângulo de medidas 6, 8, 10. Então, como que eu vou calcular a área desse triângulo? Então, uma sacada legal aqui é sempre o seguinte: tenta analisar que tipo de triângulo é esse. Será que ele é um triângulo obtusângulo, acutângulo ou retângulo? Então, basta a gente fazer o seguinte: eu pego o maior lado e vou elevar ao quadrado. Pego os outros dois também, elevo ao quadrado e somo, que é Pitágoras, né? Se essa relação der igual, no caso aqui, ó, 8, 64 mais 36, realmente, eu obtive 100. Então, isso aqui é uma igualdade. Quer dizer que isso acontece só em triângulo retângulo. Se isso aqui foi válido, que é o Pitágoras, né? Isso eu posso garantir que esse triângulo, então, é um triângulo retângulo. E se o lado maior é 10, ele é a hipotenusa. Consequentemente, aqui está o ângulo reto. Ok? Para que isso? Para eu calcular a área da base. A nossa área da base é a área desse triângulo. Então, basta eu pegar o quê? Cateto vezes cateto dividido por 2. Porque o cateto faz papel de base, o outro cateto faz papel de altura. E fazendo a conta aqui dá 24. Ok? 24 centímetros quadrados é a nossa área da base. E aí o volume, a gente pega esse 24, que é a área da base, e multiplica pela altura ali, que é 20. Então,
obtemos 480 centímetros cúbicos. Então, esse é o nosso volume e a nossa área lateral, que é o que ele pede aí na questão, ok? Então, tomar cuidado sempre nessas questões que tem um triângulo e você não sabe que tipo de triângulo é. Então, analisa para ver se ele é um triângulo retângulo. Ah, professor, mas suponha que não fosse um triângulo retângulo esse. Como é que eu faria a área dele? Você poderia usar, por exemplo, a relação, a fórmula de Heron, né? Só para lembrar ela aqui. A área de um triângulo, ela é a raiz quadrada do semiperímetro que multiplica semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Isso para triângulo. Se você conhecer os três lados, você pode fazer isso. Então, vamos olhar ali na questão. O semiperímetro, ele é a soma dos lados dividido por 2. Então, no nosso exemplo ali, ó, do triângulo 6, 8, 10, 10 com 8, 18, com 6, 24. Então, o semiperímetro vai ser 12, 24 por 2, né? Metade do perímetro. Então, eu substituindo nessa fórmula, eu obtenho aqui, ó, raiz de 12, que multiplica 12 menos um lado, então você escolhe o lado ali, 6. 12 menos outro lado, 8. Vezes 12 menos o outro lado, que é 10. Então, fazendo a continha aqui, você tem 12 que multiplica 6, que é 12 menos 6, 12 menos 8 é 4, e 12 menos 10 é 2. Então, se você fizer essa continha aqui, vai dar 12 vezes 6, vezes 4, vezes 2. Na hora que você extrair essa raiz aí, você vai obter a área daquele triângulo, que vai dar 24. Ok? Você pode pegar aqui, ó, vamos fazer essa raiz de uma forma diferente aqui. Olha o que eu vou fazer. O 12 eu vou escrever como 3 vezes 4. O 6 eu vou escrever como 3 vezes 2. O 4 eu vou deixar e o 2 também. Então, estou fazendo essa raiz aqui. Se eu juntar esse 3 com esse 3, dá 3 quadrado. Vou manter esse 4. Juntando o 2 com esse 2, dá 2 quadrado e mantendo aquele outro 4. Então, olha só como que eu faço a raiz rapidinho. Raiz de 3 quadrado é 3. De 4 é 2. De 2 quadrado é 2 e de 4 é 2. 3 vezes 8 é a mesma 24 que a gente obteve quando a gente percebeu que aquele triângulo, ele era um triângulo retângulo, né? Mas caso o triângulo não fosse retângulo, eu teria que fazer pela fórmula de Heron, que é essa fórmula aí que resolve quando você conhece todos os lados do seu triângulo, ok? Então, questão importante, mexer com áreas e volume de prisma, sempre está sendo cobrado isso aí no PISM, né? Em vários vestibulares, beleza? Passando para a próxima questão, agora a gente tem um prisma hexagonal. Prisma hexagonal regular de altura 6. Ele possui volume 1728, que multiplica a raiz de 3 centímetros cúbicos. Calcule a área lateral. Então, eu já coloquei um desenho aqui para a gente colocar nele as medidas. Então, ó, um prisma hexagonal regular. O que é um prisma regular? O prisma ele é regular quando ele é reto, ou seja, a aresta lateral forma 90 graus com a base. Isso é uma questão importante porque quando ele é reto, a aresta lateral ela coincide com a altura, né? Então, se o prisma hexagonal ele tem 6 de altura, então ele já está dando essa aresta para a gente. Ele tem 6. E o volume, vamos anotar aqui, 1728 raiz de 3. Esse é o volume. E aí ele pede a área lateral. A área, vamos no que ele está pedindo já direto. A área lateral, percebam que são retângulos, cada face lateral é retângulo. Todos esses retângulos têm altura 6. Então, basta eu descobrir essa aresta da base aqui, que eu vou chamar de L, minúsculo, ok? Então, se eu descubro esse Lzinho, eu vou conseguir calcular a área de uma face, e aí eu multiplico por 6, que é a área lateral que ele está pedindo, ok? Então, eu preciso desse L. E como que a gente vai descobrir esse L? Pela informação do volume.
A gente sabe que volume é a área da base vezes a altura. Então, isso aqui está dando 1.728 raiz de 3. A área da base, relembrando aí, a base é um hexágono. Todo hexágono regular, ele é formado aqui dentro, né? Lembra disso? Por 6 triângulos equiláteros. Então, essa área da base serão 6 vezes o triângulo equilátero. Ok? E a fórmula de triângulo equilátero, lembrem aí, é L² raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de triângulo equilátero. Isso vezes a nossa altura, que é 6. Isso nos dá 1.728 raiz de 3. Ok? Até aqui? Então, agora, se eu passar o raiz de 3, por exemplo, dividindo, ele vai cancelar aqui, né? Então, a gente fica com 6. Vamos lá, acompanha aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Esse 36 dividido por 4 dá 9. Então, eu tenho 9L² igual a 1.728. Até aqui, tranquilo? 1.728. Então, eu vou passar esse 9 dividindo, a gente vai obter que o lado quadrado vai ser 192. Tá? Então, faz com calma essa continha aí. E aí, esse L vai ser mais ou menos raiz de 192. Então, esse L, raiz de 192, que não dá exato. Então, o máximo que a gente faria aqui é tirar dessa raiz o que der para tirar, né? Então, só para a gente lembrar, eu vou pegar e vou fatorar, né, o 192. Então, fazendo essa continha aí, 192 por 2 dá 96. Novamente, por 2 dá 48. Por 2 dá 24. 2 dá 12. Por 2, 6. Por 2 dá 3. E 3, 1. Então, a nossa fatoração do lado aqui é 2 elevado ao quadrado, vezes 2 quadrado, vezes 2 quadrado, vezes 3. E a gente lembra que quando a gente tem 2 fatores, a gente consegue extrair da raiz. Ele sai da raiz, então daqui sai um 2, aqui outro, mais 1, e esse 3 fica na raiz. Então a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 raiz de 3. Então essa é a nossa raiz de 192, ok? Agora a gente vai simplesmente fazer a área lateral. A área lateral, vamos colocar aqui, ela será 6 retângulos, né, de medida de área L vezes 6, porque a base é L, novamente aqui, e a altura desse retângulo é 6. Então, a gente tem que essa área lateral será 36L. E como a gente descobriu que o L vale 8 raiz de 3, basta que a gente multiplique esse valor por 8. Então, fazendo a conta aí, 36 vezes 8 raiz de 3, obtemos 288 raiz de 3 centímetros, como é a área, quadrados. Então, a questão chega nesse valor com a área lateral, ok? Então, quando a gente trabalhar com prisma hexagonal, não se esqueçam, se ele for regular, a gente tem ali 6 triângulos equiláteros. E a fórmula de triângulo equilátero de área, L² raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, continuando aqui a parte de prismas, vamos ver se tem mais alguma questão. Não. Na verdade, vamos iniciar uma revisãozinha agora de pirâmides, ok?